Une porte de gloire. Uma porta de glória. Voilà pourquoi il y a la gloire qui est en train de descendre sur elle. Por isso é que há uma forte glória que está descendo sobre ela. Elle ne va pas supporter cette gloire. E ela não vai suportar esta glória. Maintenant, Agora, voilà la gloire est là. olha, a glória está aí. Ils sont là. Está aí. Voilà, voilà, voilà. Olha, J'ai dit tout le monde élève la main droite. eu disse todo mundo levanta a sua mão direita para cima. Deus está fazendo um milagre aqui. Là ici. Aproxime aquela mulher aqui. Protocole, protocole. Protocolo ajuda, um protocolo. Pegam aquela mulher, tragam aqui. Ici. Tragam na presença do profeta. Il y a un miracle. Élève ta main droite. Há um milagre, levanta a sua mão direita para cima. Je vois un miracle qui est en train de s'opérer dans son ventre. Estou a ver um milagre acontecendo no seu ventre. Eu disse que há um fogo Dans ce ventre. dentro deste ventre. Maintenant, Agora, ça monte. está subindo. Parce que c'est une opération. Porque é uma operação. C'est une opération. É uma operação. C'est une opération. É uma operação, profeta. Il y a la puissance de Dieu Há um forte poder de Deus qui va descendre sur que vous. vai descer sobre vós Vous agora. n'allez pas supporter. Não vão suportar esse poder. Ça va créer une chaleur à vous. Regardez-moi ici. Olhem para o profeta. Olhem diretamente ao rosto do Soyez prêts profeta. pour recevoir la grâce. Estejam prontos para receber a graça. Recebam. Tête. Mabro soko bababa. Voilà. Attention cette dame-là qui est derrière. Atenção àquela moça que está lá. Voilà, ça commence à toucher ici. Está começando a tocar desse lado. Partout ici, Em protocole, todos soyez os là. protocolos, ajudem ali. Protocole, soyez là. Protocolo. Nos dias que vêm, Dieu va l'utiliser. Deus vai utilizá-la. Je vois un don de la prière. E esse dom de oração, Il y a beaucoup qui vont en bénéficier. muitos vão beneficiar. À cause Por causa de cette grâce de la prière, desta graça de oração, je vois beaucoup de personnes dans sa famille. Ils sont liés dans les chaînes. estou a ver muita gente. Là. Levante. Touchez-la, relevez-la. Levante, levante. Les deux mains. As duas mãos para cima. Ici, Deus enviou um anjo aqui qui marche avec la guérison. que está a andar com a cura. Il y a des chaînes Há correntes qui est en train d'être brisées dans ton corps. que estão a ser quebradas no seu corpo. Prends tes deux mains. Montados neles, cairão, cada um pela espada do seu irmão. Écoutez, Escute, aujourd'hui, hoje il y a une puissance qui sera manifestée ici. há um poder que será manifesto aqui, La puissance du ciel. o poder dos céus. Écoutez, Escute, le ciel sera ébranlé os céus vão se abalar et la terre sera ébranlée. e a terra será abalada, Corps. que fará tremer todo o seu corpo. Quand tu vas remarquer ces signes, Quando você notar esse sinal, cela veut dire quer dizer toutes les puissances qui résistaient au début. abalar a terra. Pourquoi? Por quê? 1. Primeiro, Je vais renverser les trônes des royaumes quero derrubar os tronos dos reinos. de la puissance de l'air. Vocês Le andavam prince de la puissance de l'air. Vocês andavam nesse
dentro dos rudimentos do príncipe do ar deste mundo. Autrefois, vous marchez dans ce monde selon les traits de la puissance de l'air. Noutra hora, vocês caminhavam nesse mundo segundo os rudimentos do príncipe do ar. Pode dizer: J'ébranlerai le ciel, vou abalar os céus, j'ébranlerai la terre, vou abalar a terra je renverserai les trônes e du royaume. derrubarei os tronos dos reinos. Écoutez mes chers frères, Escuta aqui, meu irmão. je ne sais pas Eu não sei quel genre de trône qual é o tipo de trono que le diable a élevé dans ton que o mariage. diabo colocou no seu casamento. Je ne sais pas quel genre de trône Não sei que tipo de trono que le diable a élevé dans ta que o santé. diabo colocou na sua saúde. Je ne sais pas quel genre de Não trône sei que tipo de trono le diable a élevé dans ton o diabo business colocou nos seus negócios. pour tourmenter ta vie. É para atormentar a sua vida. Ce n'est pour que ta vie ne soit pas restée tranquille. É para que a sua vida não fique tranquila. Je ne sais pas quel genre de trône que le diable a élevé dans ta vie. Não sei que tipo de trono o diabo colocou na sua vida. Mais je te dis aujourd'hui, Mas eu te digo que il hoje y a une puissance há poder qui a soufflé les jours du Pentecôte, que soprou no dia de Pentecostes, qui a bougé le que ciel. mexeu os céus. C'est ce même puissance-là Aquele mesmo poder qu'il va bouger. que vai abalar. Sim. E todos os tronos serão derrubados. Je croyais que cette parole appartient à un enfant de Dieu. Eu pensei que essa palavra pertence a alguém que está aqui. Je croyais que cette parole appartient à une personne. Eu pensei que essa palavra é para alguém que está aqui. Je suis en train de... O quê? L'autorité, c'est quoi? E a autoridade é o quê? Qui est le prince? Quem é o príncipe? Qui sont les esprits? E quem são os espíritos? Le pouvoir, O poder c'est un esprit. é espírito. Sido como príncipe. Il incarne le roi. Ele encarna o rei. Quand on voit un prince y entrer ici, Quando se vê príncipe a entrar aqui, il donnera l'image de son père. ele dará a imagem do seu pai, Pitié de toutes choses. que o estabeleceu como herdeiro sobre todas as coisas. Tu ne mourras point Que você não vai morrer sans avoir vu le Christ ici. sem ver o nascimento do Messias. La Bible dit Simeon, Ela diz que Simeão il a reçu l'enfant Jésus entre ses mains. recebeu o menino Jesus nas suas mãos. Il dit que le Seigneur bénisse ton serviteur. Disse que o Senhor abençoe o seu servo. Cet enfant Este menino amènera vai trazer l'élévation de plusieurs exaltação para muita gente et la chute de e plusieurs. a queda de muitos também. Je suis en train de te dire, Estou a te dizer, autoridade. voilà pourquoi la Bible dit, Por isso a Bíblia diz, dans Ephésiens 6:12, em Efésios 6:12, nous n'avons pas à lutter nós não temos luta contre la chair contra a carne, et contre le nem sang, contra o sangue, mais contre le pouvoir, mas contra os poderes, l'autorité as autoridades et les princes. e o príncipe. Les princes sont là Os príncipes estão aí pour utiliser le pouvoir, para utilizarem o poder pour montrer l'autorité par le pouvoir qui les a été e donné. para mostrar a autoridade pelo poder que lhes foi dado. Tu es prince, Tu és príncipe, mais ce qui te manque, mas o que está a te faltar d'utiliser le pouvoir é utilizar o poder, et l'autorité é usar a que autoridade Dieu t'a donné. que Deus te deu. Or, Ao final, Dieu vous a fait grâce. Deus vos fez graça, Il vous a donné le pouvoir vos deu o poder de la prière. da oração. Ça veut dire, Quer dizer, chaque personne dans cette église, toda pessoa nessa igreja il doit être appelé intercesseur. deve ser chamado intercessor, Parce que porque Dieu, Deus il vous a fait grâce. vos fez graça. Ce qu'il n'a pas fait dans beaucoup des églises qui sont à Luanda ici. O que Deus não fez em muitas igrejas cheias em Luanda aqui, Il y a beaucoup d'églises há muitas igrejas ici à Luanda. aqui em Luanda. Il y a seulement le nom église. Só tem nome de igreja. Quand je suis entré ici, Quando eu entrei aqui, j'ai senti eu senti ce pouvoir. esse poder aqui Dieu de Deus vous a donné. que Deus vos deu. Voilà pourquoi, Por isso, si vous avez ce pouvoir, se vocês tiverem esse poder, vous avez cette autorité, tiverem essa autoridade, tout le monde maintenant, todo mundo agora, quand il vous regardera, quando olharem para vós, il doit trembler devant vous comme des princes. devem tremer diante de vocês como diante dos príncipes.
Quand il vous voit, Quando olham para il vocês, doit voir le prince. quem olha para vocês deve ver príncipe em vós. Lorsqu'il y a la présence d'un prince, Quando há a presença de príncipe, il y a le règne. há reino. Je déclare, E eu declaro, le temps de règne est arrivé dans ta o vie. tempo do reinado é chegado na sua vida. Le temps de règne est arrivé dans ta vie. O tempo do reinado é chegado na sua vida. Le temps de règne est arrivé dans ta famille. O tempo do reinado chegou para sua família. Le temps de règne est arrivé dans ton business. O tempo do reinado chegou para os teus negócios. O lugar é no trono. Tu es un prince. Você é príncipe. Tu régneras. E você vai reinar. Tu régneras. Vai reinar. J'ébranlerai les cieux. Abalarei os céus J'ébranlerai la e terre. abalarei a terra. Je rêve renversé. Derrubarei. Je vais renverser Vou derrubar le trône du royaume. tronos dos reinos. Je n'attends pas ton amen. Deixa-me ouvir mais forte o teu amém. Élève tes mains. Levanta as suas mãos. Approche ici. Aproxima-te aqui. Regarde-moi. Olha para mim. Dieu Deus est en train d'ouvrir les portes financières. está a abrir uma porta de finanças. Pour Para l'évangélisation. a evangelização. Je te vois dans chaque province d'Angola. Estou a te ver em cada província de Angola. En train d'évangéliser. A evangelizar. En train de renverser les trônes des royaumes. A derrubar os tronos dos reinos. Je suis en train de sentir un vent Estou a sentir vento qui va souffler dans la ville de Luanda. que vai soprar na cidade de Luanda. Reçois ce pouvoir. Recebe esse poder. Oh, rabababababa. Il y a la grâce sur toi. Há uma graça sobre ti. Reçois l'autorité. Recebe a autoridade. Acclamons fort pour l'éternel. Aplausos fortes para o Senhor. Aplausos. Tout le monde met-toi debout. Todo mundo se coloca de pé.